De uma criança sem nenhuma energia amaldiçoada ao feiticeiro mais forte de todo o mundo. Venha conhecer comigo todas as formas do Yuji em Jujutsu Kaisen. Fica aí até o final. E vamos começar pela parte mais importante de todas, seu nascimento. Veja bem, quando a mãe do Yuji tinha apenas 16 anos, ela infelizmente morreu. Porém, seu corpo foi tomado por Kenjaku, que usou sua habilidade de transferir o cérebro para assumir e controlar o corpo dela. A partir desse momento, Kenjaku passou a fingir ser a mãe do Yuji, até se casar e ter filhos. Então sim, de certa forma, o Kenjaku é literalmente a mãe do Yuji, o que é no mínimo perturbador. Durante esse período, Kenjaku também inseriu um dos dedos do Sukuna dentro da criança, o que fez o Yuji nascer absolutamente mais forte do que um humano comum. Mas afinal, por que o Kenjaku fez isso? Tudo fazia parte do seu plano para criar um recipiente perfeito, alguém capaz de conter todo o poder do Sukuna. Ele escolheu a família do Yuji de propósito, porque o pai do Yuji, o Jin, era a reencarnação do irmão do Sukuna. Isso tornava aquela linhagem perfeita para seus experimentos. Ou seja, o Yuji era basicamente um descendente do Sukuna, criado como um experimento por Kenjaku. Pensando em tudo isso, dá até para imaginar o nível absurdo do potencial que esse garoto tinha. Enquanto crescia, Yuji percebeu que era muito mais forte e rápido do que qualquer pessoa normal. Ele era praticamente um prodígio, se destacando em qualquer esporte que tentasse. Nessa fase, nós o víamos quase sempre na escola. Agora vamos falar do Yuji possuído. Em um piscar de olhos, a vida do Yuji mudou completamente quando ele foi apresentado ao mundo das maldições e dos feiticeiros. Para salvar seus amigos, Yuji decidiu comer o dedo que seu colega havia encontrado. No momento em que ele engoliu o dedo, a sua personalidade virou do avesso e ele se transformou em alguém completamente diferente, o rei das maldições Sukuna. Todos acreditavam que o Yuji havia desaparecido para sempre, mas contra todas as expectativas, ele conseguiu recuperar o controle do próprio corpo usando apenas sua força de vontade. Depois desse incidente, Yuji acordou amarrado em uma cadeira diante do Gojo. Ele foi obrigado a se matricular na escola de técnica de Jujutsu e começou a treinar seu corpo para aprender a usar a energia amaldiçoada. Em poucas semanas, Yuji deixou de ser um completo novato e se tornou membro do time do primeiro ano. Logo, ele foi enviado para missões em um centro de detenção, onde Yuji ficou frente a frente com a maldição de classe especial. Percebendo que não tinha força suficiente para vencer aquele inimigo, o Yuji foi forçado a entregar o controle do seu corpo para o Sukuna. Sukuna aceitou na mesma hora, transformando o Yuji em um dos personagens mais fortes de toda a série. Durante essa possessão, o corpo do Yuji passou por várias mudanças. Ele ficou mais musculoso e seu corpo foi coberto pelas marcas de Sukuna, deixando claro que ele estava completamente dominado. A maldição de classe especial foi derrotada com facilidade, mas então Sukuna se recusou a devolver o corpo. Para garantir isso, ele arrancou seu próprio coração, o que significaria que se Yuji voltasse ao controle, morreria instantaneamente. Yuji renascido. No dia seguinte, Yuji acordou completamente curado, sem nenhuma explicação aparente. Mas na verdade, Sukuna havia revivido para poder aos poucos trabalhar em sua própria reencarnação. Depois disso, Yuji se tornou muito mais consciente dos seus limites e percebeu que precisava ficar absurdamente mais forte. Foi então que ele começou a seguir o treinamento do Gojo, que consistia em assistir filmes para aprender a controlar suas emoções. Mais tarde, Gojo elevou o nível e levou Yuji para apreciar uma batalha real entre ele e o jogo. Foi ali que o Yuji aprendeu sobre a expansão de domínio e percebeu quão insignificante ainda era diante de verdadeiras maldições de classe especial. Uma das batalhas mais marcantes após seu renascimento foi o contra o Mahito. Mesmo muito mais forte do que no início da história, ficou claro que o Yuji não tinha chances reais contra ele, mesmo com a ajuda do Nanami, e Yuji mal sobreviveu e certamente teria morrido se o Sukuna não tivesse interferido. Black Flash Yuji. Nesse ponto da história, havia se passado cerca de 4 meses, desde que Yuji entrou na escola Jujutsu de Tóquio. Apesar de sua evolução constante, ele precisava se tornar muito mais forte e rápido. Essas mudanças finalmente começou quando Yuji cruzou o caminho do Todo. Apenas observando, Todo conseguiu entender exatamente qual era o verdadeiro problema do Yuji ao usar a energia amaldiçoada. Era o fato a saída de energia amaldiçoada de Yuji ficava muito atrás da força dos seus golpes físicos. Ao perceber isso, Yuji decidiu ouvir os conselhos do seu superior e começou a aprender como superar essa fraqueza. Pouco tempo depois, uma cortina foi erguida sobre a escola de Jujutsu de Tóquio, dando início a um ataque surpresa das maldições. Ali, Yuji e Todo conseguiram enfrentar Hanami, uma das maldições de classe nível especial absurdamente poderosa. Yuji decidiu usar aquela luta como uma oportunidade de aprendizado, colocando em prática tudo o que Todo havia lhe ensinado.
No começo ele não conseguia acertar o Black Flash de imediato. Após alguns conselhos do todo, finalmente conseguiu, e não parou por aí. Yuji elevou tudo a outro nível, ao acertar 4 Black Flashes consecutivos. Esse foi sem dúvidas o maior aumento de poder do Yuji até aquele ponto da história, já que dominar o Black Flash o colocou automaticamente entre os feiticeiros de elite, Yuji no incidente de Shibuya. A partir daí, durante o mês seguinte, Yuji continuou aprimorando suas habilidades e participando de missões pela escola de Tóquio. Porém, quando o incidente de Shibuya começou de repente, sua força foi colocada à prova mais uma vez. Seu desempenho brilhante no evento do intercâmbio garantiu o Yuji a um papel importante no arco, sendo designado para auxiliar o Gojo junto dos outros feiticeiros. Inicialmente, no time designado, ele não entrou muito em ação, mas logo recebeu uma missão de entrar na estação e localizar quem havia lançado a expansão de domínio. Atravessando os diferentes níveis de estação, Yuji enfrentou hordas de humanos transfigurados. Pouco depois, o Yuji ficou cara a cara com seu irmão Chozo. Nessa luta brutal, Yuji mostrou o resultado de todo o seu treinamento, exibindo níveis sobre-humanos de velocidade e resistência. Ele conseguiu desviar dos ataques de sangue perfurantes rápidos o suficiente para romper a barreira do som. Foi uma batalha extremamente violenta, mas no final, Yuji perde. Porém, o momento em que Yuji realmente atingiu o auge nesse arco foi quando ele foi transformado em Sukuna, após o jogo forçá-lo a consumir vários dedos de uma só vez. Dessa forma, Yuji perdeu completamente o controle do corpo, e Sukuna emergiu mais forte do que nunca. Nem mesmo uma maldição poderosa como o jogo teve qualquer chance. Sukuna brincou cruelmente com ele durante toda a luta, e mesmo quando o Megumi invocou Mahoraga, o corpo do Yuji foi capaz de suportar golpes devastadores que teriam matado qualquer outro feiticeiro instantaneamente. Depois de todo esse caos, Yuji finalmente recuperou o controle do próprio corpo, apenas para se ver novamente frente a frente com Mahito. Apesar do desejo de vingança por tudo que Mahito havia feito, Yuji ainda não era forte o suficiente para vencê-lo sozinho. Foi somente quando ele se uniu novamente a todo que a situação começou a mudar. Juntos eles passaram a pressionar Mahito, com Yuji acertando vários Black Flashes consecutivos. Esse foi de longe a luta mais difícil da vida do Yuji. Os três ultrapassaram seus próprios limites lutando. Quando tudo parecia indicar a vitória da dupla, Mahito evoluiu para sua forma final e virou o jogo mais uma vez. Ainda assim, o Yuji enfrentou aquela criatura monstruosa de frente e, surpreendentemente, conseguiu se manter firme. Ele enfrentou a forma final do Mahito sozinho, usando toda a energia amaldiçoada armazenada em seu corpo. Seu Black Flash final foi poderoso o suficiente para aniquilar completamente o vilão. Yuji no jogo do abate. Após o selamento do Gojo, no incidente de Shibuya, não havia mais ninguém para proteger o Yuji das decisões da alta cúpula do Jujutsu. E mesmo depois de tudo que ele fez para ajudar os feiticeiros, Yuto Kotsu foi enviado para assassiná-lo. E só o fato de eles terem perdido ao ajudar o segundo feiticeiro mais poderoso do mundo para eliminar o Yuji já mostrava o quão poderosos os superiores acreditavam que ele fosse. Yuji provou que eles estavam certos ao conseguir evitar a captura por um longo período, sobrevivendo contra todas as expectativas. Inevitavelmente, o Yuta acabou invocando o Rika para pegar o Yuji desprevenido e imobilizá-lo. Mais tarde foi revelado que o Yuji se conteve durante essa luta, por causa do trauma do que aconteceu em Shibuya. Depois disso, ao aceitar o pedido do Megumi para entrar no jogo do abate e resgatar sua irmã, o Yuji e seu grupo seguiram para Tóquio para enfrentar diversos feiticeiros únicos. Durante esse arco, Yuji mostrou uma evolução impressionante, lutando contra oponentes com habilidades completamente diferentes e demonstrando raciocínio rápido em cada confronto. No entanto, ele realmente encontrou alguém à altura quando ficou frente a frente com o Higuruma. Por causa de sua estranha técnica amaldiçoada, Higuruma não era um inimigo que Yuji pudesse derrotar apenas com a força bruta. Em vez disso, ele precisou literalmente resolver a luta na conversa, e surpreendentemente isso funcionou. Yuji conseguiu convencê-lo e até recrutar aquele poderoso feiticeiro para o seu lado. Mas o Higuruma não foi o verdadeiro desafio desse arco. O verdadeiro pesadelo começou quando Sukuna tomou o controle do corpo do Megumi e passou a enfrentar todos ao seu redor. Finalmente, diante do próprio Sukuna, Yuji lutou com tudo que tinha, mas ainda assim estava muito longe de conseguir enfrentar de igual para igual o Rei das Maldições. Porém, isso estava prestes a mudar. Yuji do treinamento secreto. Enquanto buscava uma forma de libertar o Gojo do selamento, Yuji treinou em segredo com Kusakabe, aprendendo a usar de forma eficiente a técnica amaldiçoada reversa e o domínio simples. Além disso, ele recebeu um aumento gigantesco de poder ao consumir as pinturas da morte. Com esse salto absurdo de força, Yuji se preparou para uma das batalhas mais difíceis de sua vida.
Entre Black Flashes impossíveis, regeneração constante e ataques incessantes, Yuji resistiu a cortes do Santuário Malevolente e praticamente tudo que o Sukuna lançava contra ele repetidas vezes. Ele não dava um segundo de descanso ao inimigo, perseguindo o Sukuna sem parar e o desgastando pouco a pouco. Cada vez que o Yuji era ferido e chegava à beira da morte, ele usava isso como uma chance de analisar os movimentos do Sukuna e encontrar uma maneira de derrotá-lo. Dessa forma, o Yuji estava decidido a evoluir a qualquer custo, e isso o levou à sua transformação definitiva. O Yuji em seu potencial máximo. Durante horas, Yuji continuou a acertar Black Flashes devastadores em Sukuna. Ainda assim, parecia que aquilo mal causava dano, mas como todo protagonista, ao ver seus amigos caírem um por um, Yuji despertou uma habilidade completamente absurda. Mais especificamente, ele passou a copiar as técnicas amaldiçoadas do Sukuna, e Yuji finalmente conseguiu lutar de igual para igual contra o Rei das Maldições. Mesmo assim, ele sabia que isso ainda não seria o suficiente para vencer. Foi então que o Yuji compreendeu sua verdadeira essência e pela primeira vez ativou sua expansão de domínio. Seu domínio se manifestou com uma recriação física da sua cidade natal. Dentro dele, ataques puramente físicos se tornavam inúteis. Nesse espaço, Yuji podia atacar diretamente a alma do Sukuna, encerrando a luta instantaneamente. Antes disso, porém, Yuji deu ao vilão uma última chance de conversar e resolver tudo de forma pacífica. Mas estamos falando do Sukuna, então obviamente isso não funcionou. Ele insistiu e continuou lutando, mesmo sabendo que já havia perdido. No final, com a ajuda da Nobara, Yuji usou o Black Flash final para expulsar Sukuna do corpo do Megumi e assistiu enquanto o Rei das Maldições se desintegrava bem diante dos seus olhos. Dessa forma, Yuji não era apenas o mais sábio, afinal de tudo, ele também se tornou o feiticeiro mais forte vivo do planeta. Mas se eu te dissesse que essa ainda não era a forma final do Yuji, E lá vem mais! o homem preso no tempo. Tudo o que vou dizer agora deve ser levado com cautela, já que essas informações vêm do mangá sequência de Jujutsu chamado Módulo. A história se passa por cerca de 70 anos após a batalha final contra o Sukuna, e recentemente foi revelado que o Yuji de alguma forma ainda está vivo nessa linha do tempo. Mas estranho ainda, ele continua com a aparência jovem, o que sugere que parou de envelhecer. Isso pode ter acontecido por causa do consumo das pinturas da morte, ou até mesmo por conta do seu renascimento anormal e dos experimentos do Kenjaku. Durante esses 70 anos, uma raça alienígena extremamente poderosa, os Sumerians, capaz de usar Jujutsu, chegou à Terra e começou a se infiltrar na sociedade japonesa. Como essa mangá ainda está no começo, há poucas informações sobre eles e sobre o verdadeiro papel do Yuji na história. O que sabemos é que os líderes do Jujutsu decidiram procurar Yuji para lidar com essa nova ameaça. Isso praticamente confirma que ele é oficialmente o feiticeiro mais forte vivo e que terá um papel central nesse novo arco da história. Então foi isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e seu comentário, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Semana que vem nos vemos de novo. Falou!